Muito bem, tá aí Memórias de Dom Bosco, do padre Gildásio Mendes, e aqui nós queremos, né, estar bem próximos desta pessoa que foi um grande pai para a juventude, pai e mestre dos jovens, São João Bosco. Ele mudou de uma forma extraordinária a história da nossa arquidiocese, e eu gostaria de um pouco recordar isso, porque recordar, trazer, né, a gratidão ao coração de tudo que nós recebemos de São João Bosco. Veja, é importante a gente ter um pouco de ideia da história da Arquidiocese de Cuiabá. Nossa cidade, ela tem 300 anos de existência, mais ou menos, e logo no início foi feita a prelazia de Cuiabá. Para vocês terem ideia, a prelazia de Cuiabá ela foi criada com a mesma bula com a qual foram criadas as dioceses de São Paulo e de Mariana, e as prelazias de Goiás, hoje conhecida como Goiás Velho, né, e de Cuiabá. Então, foram essas 4 circunscrições que foram criadas numa só bula e foram tiradas todo esse território. Imagina, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, tudo isso foi tirado da diocese do Rio de Janeiro. Esse era o tamanho da diocese do Rio de Janeiro. Então é evidente que era tudo muito distante, tudo muito difícil. Nós vivemos um primeiro período de evangelização feito pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus. Depois foi extinta a Companhia de Jesus por um período, então vieram os franciscanos. E então houve um período no século XIX, para quem não sabe muito história, né? Século XIX, estamos falando de 1800 e alguma coisa, ou seja, o período do Brasil quando ficou independente de Portugal, né? No século XIX, então, os padres diocesanos começaram a se multiplicar, né? O nosso primeiro bispo, Dom José Antônio dos Reis, fez o Seminário da Conceição, seminário esse no qual hoje é a rádio Bom Jesus, essa rádio que você acompanha, e nós tivemos várias ordenações, muitos padres mesmo, assim, para a população eram muitos padres, porque chegamos a uns 30 sacerdotes aqui na diocese de Cuiabá, diocese na época, não era arquidiocese. Só que aconteceu um problema, veio a Guerra do Paraguai, e com a Guerra do Paraguai, os ex-combatentes da Guerra do Paraguai, voltando para casa, trouxeram uma epidemia de varíola, né? Então, se hoje nós estamos preocupados com a pandemia do Covid, que é uma preocupação importante, né? Pelo amor de Deus, ninguém está desprezando isso, mas nós tivemos, no século XIX, aqui em Cuiabá, uma epidemia de varíola que matou metade da população da cidade. Você pode imaginar o que é isso? Metade da população da cidade. Ou seja, num território que hoje é aqui paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Lá perto do Goiabeiras, etc. Os cuiabanos antigos, históricos, conhecem aquela região lá como Caicai, né? Por que Caicai? Porque ali era o cemitério do Caicai, onde foram enterrados milhares de cuiabanos, né, infectados com a varíola, né? Por causa da fraqueza que dava, né, a varíola, a bexiga, né? Esse era o apelido que dava para quem era contaminado de varíola, eram os bexiguentos, né? A pessoa ficava combalida, então ali Caicai. Então aquele é o cemitério do Caicai, ali foram enterrados, né? Foi enterrada metade da população de Cuiabá. E, portanto, metade do clero também. Ou seja, os padres morreram, né? O padre não é, digamos assim, isento de ser contaminado por epidemias. E então, houve esse golpe. Sobraram alguns padres mais velhos, outros padres com a vida não muito edificante, porque durante todo o período da monarquia aqui no Brasil, teve infelizmente um movimento
contrário ao celibato dos padres, e havia, infelizmente, isso mancha um pouco a nossa história, muitos padres que não respeitavam o celibato, tinham mulher e filho, né? E assim, quando foi proclamada a República, em 1889, muitos desses padres também ou morreram de velhinhos ou deram no pé, porque não levavam uma vida edificante, e uma vez proclamada a República, o clero não era mais funcionário público, porque não havia mais a união igreja e Estado, né? Ou seja, durante o tempo da monarquia, os padres eram funcionários públicos, recebiam salário. Então agora como é que vai se sustentar, né? Então deram no pé. E assim ficou a nossa cidade no final do século XIX, uma verdadeira tragédia, uma catástrofe em termos de evangelização, em termos de igreja. E o nosso bispo, na época, não era arcebispo ainda, porque a arquidiocese foi só em 1910, nosso bispo, Dom Carlos Luiz Damour, escreveu para São João Bosco. Ele escreveu pedindo, né, missionários salesianos que viessem para Cuiabá. E Dom Bosco respondeu à carta de Dom Carlos. Inclusive, nós tínhamos aqui no arquivo da nossa cúria uma carta autógrafa de São João Bosco dirigida a Dom Carlos. Eu cheguei ainda a ver esta carta pessoalmente, quando eu era seminarista jovem, né? O saudoso padre Pedro Comete, salesiano, que foi nosso vigário-geral durante muitos anos, né, guardava essa carta. Não temos mais esta carta porque a Casa Generalícia dos Salesianos, lá em Roma, pediu que todas as cartas assinadas por Dom Bosco fossem recolhidas num grande arquivo. Então, claro, para manter tudo bem arquivado e bem guardado, essa carta também foi enviada para Roma. E está lá arquivada a carta de Dom Bosco para Dom Carlos, nosso bispo. Dom Bosco respondia dizendo que, por enquanto, não era possível mandar os salesianos, porque faltava, né, salesianos. Ou seja, os salesianos já estavam no Brasil, em Niterói, foi a primeira casa salesiana no Brasil, mas Dom Bosco aguardava ainda que fossem, né, as vocações se multiplicassem para mandar para Cuiabá. Bom, quando Dom Bosco, então, morreu, o seu sucessor, né, o bem-aventurado Miguel Rua, Dom Rua, atendeu ao pedido, e eu tenho certeza lá do céu também, né, Dom Bosco olhou para o velho bispo de Cuiabá, Dom Carlos, disse, teve pena da nossa situação e mandou, então, os seus salesianos. Então chegaram aqui os salesianos de Dom Bosco em 1894, né, 127 anos atrás. E a partir disso, né, eles começaram então a trabalhar no colégio, no Salesiano, hoje chama-se Salesiano São Gonçalo, naquela época chamava-se, né, Liceu Salesiano São Gonçalo. O Liceu São Gonçalo, ali era uma área que era, por incrível que pareça, os cuiabanos vão rir, mas o Colégio São Gonçalo era fora da cidade. Né? Por quê? Porque Cuiabá era aqui, essa parte do centro, né, onde está a catedral, né? Durante muitos e muitos anos, alguns séculos, Cuiabá era basicamente 3 ruas, era, né, a rua do meio, a rua de cima e a rua de baixo, né? Era somente isso. Mas aí, claro, a cidade já estava um pouco mais crescida, e já nos arrebaldes da cidade, na periferia da cidade, era o Colégio Salesiano. Toda esta área que ia do Colégio São Gonçalo até o Porto, que hoje é a Avenida 15 de Novembro, aquilo lá era tudo um pouco assim, umas casinhas, uma aqui, outra lá, era a roça, né? Então os salesianos, no fundo, receberam uma chácara aqui em Cuiabá, e foi ali que começou o Colégio São Gonçalo. Eu digo com muita gratidão, fui aluno do Colégio São Gonçalo, e eu digo com toda verdade, eu devo
ao Colégio São Gonçalo e os Salesianos a salvação da minha alma. Foi ali que eu aprendi a amar Deus. Foi no pátio daquele colégio que eu aprendi a amar Deus. Então, era o padre diretor da época, padre Baldan, depois veio o padre Ariento, padre Lima, foram os diretores da minha época, e o grande incentivador da minha vida espiritual foi o padre José Crevacore, né? Tem vídeos meus sobre o padre José Crevacore, então não vou aqui repetir as coisas, mas só estou dizendo isso para dizer que, assim como marcou a minha vida e marcou a minha história com Deus, assim a presença dos salesianos aqui em Cuiabá marcou também a história e a vida de muitas pessoas. Porque imagine só, uma Cuiabá sem padres. Não tinha padres, né? Nós tínhamos uma paróquia entregue aos franciscanos, que era a paróquia da Boa Morte. Uma paróquia entregue aos jesuítas, que é a paróquia do Rosário. Mas todo o resto da diocese, né, foi entregue aos salesianos. Ou seja, a nossa catedral, quem cuidava eram os salesianos. Não havia padres diocesanos. O pároco da catedral era salesiano. O nosso seminário, que era aqui o seminário da Conceição, foi entregue aos salesianos. Paróquia lá da Várzea Grande, paróquia Nossa Senhora da Guia, também eram salesianos. Não havia nada das outras paróquias da Várzea Grande, era uma paróquia só, né? Paróquia do Cochipó, né, que era o distrito lá do Cochipó, era também dos salesianos, e assim por diante. Ou seja, toda esta a área da cidade estava tudo na mão dos salesianos e que, como grandes missionários e evangelizadores, ensinaram, né, o caminho do céu. Então, é impressionante a gente ver como durante décadas e décadas os salesianos, ouvindo mesmo, seguindo a vocação que receberam de Dom Bosco, se entregaram e se deram aqui para a nossa diocese. Eu me recordo ainda dos velhos missionários salesianos antigos, né, da primeira turma dos que vieram lá da Itália. Eu conheci ainda vários deles, né? Padre Pedro Cometri, o mestre Bomblé, Padre Angelo Venturelli, Padre Alfeu Levorato, deixaram a Itália ainda adolescentes, com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, vieram para cá e disseram: adeus papai, adeus mamãe, nos veremos no céu. Porque imagine, naquela época, o que era sair da Itália e chegar em Cuiabá, né? Eles saíram num transatlântico, chegaram no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pegaram um barco menor, um navio menor, e foram até Montevidéu. Em Montevidéu pegaram um barco ainda menor e subiram o Rio do Prata. Chegaram em Corumbá, pegaram um barco ainda menor, subiram o Rio Paraguai. Quando chegaram aqui em Cuiabá, na época da seca, tiveram que pegar uma chata, ou seja, uma espécie de jangada, porque não tinha profundidade para chegar aqui em Cuiabá. Quando chegaram, foram morar aqui no seminário da Conceição. E imagine, um seminário com essas paredes, grandes paredes de adobe, teto sem forro, telha-vã, né? No calor de Cuiabá, sem luz elétrica, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem geladeira. Saíram da Itália para vir assar em Cuiabá. e as condições eram tão pobres, a situação era tão difícil, que o inspetor, uma vez passou aqui no seminário, viu os religiosos salesianos numa condição tal que ele disse:
vamos encerrar o ano letivo por aqui, para. Todo mundo entra no caminhão, colocaram, né, atrás do caminhão e levaram para as missões indígenas para eles comerem, porque estavam passando fome aqui. Estavam passando fome. Nas missões indígenas tinha lavoura, então lá eles podiam dar de comer para os religiosos. E assim foi o início da história dos salesianos aqui em Cuiabá. Vejam que grande generosidade, né? E é interessante que esses salesianos, italianos, né, na sua maioria, aprenderam português de uma forma extraordinária. Eram alunos de Dom Aquino da Academia Brasileira de Letras, né? Ou seja, tinham um português invejável, um português assim, mesmo belíssimo e impressionante. Falar de inculturação e de inserção, nós nunca víamos eles falando italiano entre si, nunca. Um italiano falava com o outro em português. E falavam português corretíssimo, uma coisa extraordinária. Aí os livros do padre Pedro Comete, de uma beleza extraordinária, né? E assim, uma capacidade de conhecimento, eram professores, né, extraordinários, e tudo isso, uma doação, uma entrega, levando as pessoas para o céu, levando as pessoas para Deus. Então, isso é um pouco da nossa história aqui na Arquidiocese de Cuiabá. Para continuar contando essa história, a gente vai ter um intervalo agora e a gente volta já já. Você que queira participar conosco, mande sua pergunta através dos nossos canais, no YouTube, no Facebook, né? E estamos aqui para responder, tá bom? Até já. Muito bem, retornamos ao nosso programa Arquidiocese em Comunhão e hoje nós estamos falando um pouco da história, da influência de São João Bosco na nossa Arquidiocese de Cuiabá. Com grande gratidão ao trabalho dos salesianos na evangelização e para nos colocar no caminho do céu. Essa é a influência claríssima de São João Bosco entre nós. A história da Arquidiocese de Cuiabá seria muito diferente sem a presença maravilhosa de São João Bosco, né? Então, nós vimos então que os primeiros missionários salesianos chegaram aqui e pronto, a diocese não tinha padres, eles então generosamente, com uma grande vontade de evangelizar, se entregaram, se desdobraram, e eu não tenho dúvida de que, ao fazer isso, de alguma forma, eles estavam realizando um sonho de São João Bosco, né? Existe um famoso sonho, está escrito em vários lugares, mas eu tenho aqui essa vida de São João Bosco, escrita pelo padre João Batista Lemoine, na época ainda que Dom Bosco era servo de Deus. E ele conta este sonho de Dom Bosco. Dom Bosco fez uma espécie de viagem do sonho através da América do Sul, né? Esse sonho ele teve no dia 30 de agosto de 1883, em São Benigno Canavese. E ele teve um sonho, que o pessoal diz que é de Brasília. Mas, se vocês forem ver as características geográficas que o sonho descreve, não tem muito a ver com Brasília. Ele teve um sonho que entre os paralelos 15 e 20, ele via a palavra que ele usa em italiano em seni, em seios, ou seja, reentrâncias, né? Aqui a tradução em uma ondulação formada pelos Andes, havia vários lagos, né? Agora, vejam só, é verdade, Brasília tem lago, mas é lago artificial. O que acontece é que reentrância formada pelos Andes é aquilo que nós chamamos aqui, né, de Baixada Cuiabana. Ou seja, a Baixada Cuiabana, ela é uma depressão geológica, formada exatamente pelos Andes. Ou seja, em geologia, quando alguma coisa
sobe, outra coisa desce, né? Ou seja, na formação dos Andes, há milhões de anos atrás, quando subiram as montanhas dos Andes pelo deslocamento das placas tectônicas, né? Quando subiu, algo foi para baixo. E foi essa depressão, né, que hoje forma o Pantanal. Então, as lagoas do Pantanal, que nós aqui popularmente chamamos de baías, né? As baías do Pantanal Mato-Grossense são exatamente lagoas formadas por ondulações dos Andes, né? Por esses sene, essas ondulações dos Andes. E aí ele diz que nesse local, né, em que os salesianos iriam fazer a sua evangelização, ele diz que aparecerá aqui a terra prometida onde mana leite e mel, né? Como nós estamos falando de um santo, é evidente que São João Bosco aqui não está falando em primeiro lugar, né, de riquezas físicas, materiais, também isso, claro, né? Também isso, mas sobretudo o que é manar leite e mel, né? Espiritualmente, nós sabemos que nós precisamos, para estar unidos a Deus, precisamos conhecê-lo e precisamos amá-lo. Então, para que haja uma civilização do amor, uma civilização de Cristo, uma civilização de Deus, né, é necessário que tenha o leite da doutrina, que é o que os salesianos faziam, né? São João Bosco, quantos livros escreveu São João Bosco para dar as ideias corretas, a doutrina correta. E foi assim que nós fomos evangelizados, neste leite, para que, uma vez conhecendo, ninguém ama o que não conhece, uma vez conhecendo, a gente tivesse o mel do amor, o mel da devoção, o mel da entrega, né? Então, essa é a verdadeira civilização, a terra onde jorra leite e mel. E nós cremos que é isso, né, que São João Bosco sonhou para nós. Então vamos aqui um pouco um diálogo com vocês, né, que estão nos acompanhando. Temos gente aí acompanhando da Inglaterra, do Piauí, de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, né? Manda aí a sua saudação no YouTube, no Facebook, tá? E tem umas perguntas aqui. O Flanzuel Padilha, ele pergunta o seguinte: qual é a influência dos salesianos na paróquia São João Bosco de Cuiabá? Eu sou paroquiano e nossa paróquia fez 50 anos ontem. É isso mesmo, Flanzuel. A paróquia São João Bosco, ela foi criada na época do episcopado de Dom Orlando Chaves, né? Nosso terceiro arcebispo, segundo salesiano, terceiro arcebispo. Dom Orlando foi arcebispo de Cuiabá a partir de 1956. O Dom Orlando, ele convidou as Irmãs Azuis, né? É uma congregação fundada por Émilie de Villeneuve, as Irmãs Azuis, a terem uma escola aqui em Cuiabá. É uma cidade, um lugar da cidade mais afastado, mais elevado, ainda hoje é chamado de Cidade Alta, né? E para que aquele colégio existisse, então, Dom Orlando criou a paróquia, né? A história da paróquia São João Bosco está muito unida ao Colégio das Irmãs Azuis. E nomeou como pároco responsável da paróquia São João Bosco o diretor do Colégio São Gonçalo. Então, os diretores do Colégio São Gonçalo eram os responsáveis pela paróquia São João Bosco. Então, historicamente falando, a paróquia São João Bosco está muito unida aos salesianos, sim, não somente pelo nome São João Bosco, mas porque os primeiros párocos responsáveis eram os diretores do Colégio São Gonçalo. Então, é um pouco essa a história, né, da paróquia São João Bosco há 50 anos atrás. Então, parabéns, né, paróquia São João Bosco, parabéns ao padre Eliuso,
Parabéns ao Padre Francisco que faz o programa conosco aqui, é a Arquidiocese em Comunhão, também é vigário da paróquia São João Bosco. Deus abençoe a todos, uma grande alegria. Eu coloquei nas minhas orações, né, nesses dias, os 50 anos da paróquia São João Bosco. Pergunta do Pedrinho. Padre, por que Dom Bosco disse a São Domingos Sávio que para ele ser santo ele deveria ser alegre? Parece pouco quando se trata de algo tão sublime como é a santidade. Veja, Pedrinho, isso daí Dom Bosco narrou na vida de São Domingos Sávio, está inclusive nesse livro aqui das fontes salesianas. Aí quem quiser ter uma coleção, né, digamos assim, dos principais escritos de São João Bosco, Dom Bosco e sua obra em coletânea antológica, né? Vale muito a pena. Nessas fontes salesianas aqui, publicado pela EDB Brasil, tá lá a vida de São Domingos Sávio também, né? E essa coisa surgiu o seguinte: o Dom Bosco disse a São Domingos Sávio que para ser santo precisa ser alegre. Por quê? Aí vem a explicação mais importante. Porque aquilo que entristece não vem de Deus, né? Ou seja, aqui o que Dom Bosco estava fazendo era explicando para um jovem, numa linguagem jovem, o seguinte: que você estar em estado de graça, você querer agradar sempre a Deus, é estar na alegria. Por quê? Porque o pecado, embora ele possa ter arroubos de pseudo-alegria num carnaval, né, numa expressão gaiata, né, de prazer carnal, no fundo, essas alegrias elas se apagam, né? Você vê os jovens hoje se entregam a tantas coisas, né? No sábado à noite saem para festejar, para cometer pecados no sábado à noite, né? Bebida em excesso, drogas, sexo desregrado, etc, etc. E parece que são alegres, mas na verdade essa alegria ela se apaga com as luzes do sábado à noite. Ou seja, quando você chega em casa e apaga as luzes para dormir na sua ressaca, aquela alegria vai embora, ela evapora. Ela evapora junto com o álcool. É uma pseudo-alegria, né? Não é uma alegria verdadeira, né? Então, é importante a gente se dar conta disso. É importante a gente se dar conta que a alegria que o mundo dá, ela não é profunda, ela é superficial. Enquanto a alegria de agradar a Deus é uma realidade que verdadeiramente, né, produz. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo, diz que a primeira reação do amor é a alegria. Quando você sabe que você é amado. Ora, Deus é amor. Então, a santidade parte da onde? A santidade parte, né, de eu receber o amor que vem de Deus. O amor que nos salva não é o amor que eu dou para Deus. Isso é a resposta. Isso é o número 2. O número 1, o amor consiste nisso, diz São João. Primeira carta de São João. Deus nos amou por primeiro. Então o amor que nos salva é o amor que a gente recebe, né? O amor que nos salva, esse amor passivo que eu tenho certeza que eu sou amado. Essa é uma das coisas que faz parte da pedagogia de São João Bosco. Ele dizia para os seus salesianos: não basta que os jovens sejam amados, eles precisam saber que são amados. Eles precisam saber que eles são amados. E então, nessa certeza de ser amado, né, de receber amor, então esses jovens reagiam de uma forma extraordinária, né? Os jovens que viam o amor de Dom Bosco faziam de tudo depois para não desagradá-lo. Eles deixavam de cometer pecados, deixavam de cometer desobediências para não desagradar o coração de Dom Bosco. Vejam que pedagogia extraordinária, ou seja, pelo amor, eles eram atraídos a fazer o bem, não desagradar São João Bosco. E essa é a grande vitória de São João Bosco.
fazer as pessoas entrarem em contato com o amor de Deus, através de Nossa Senhora Auxiliadora, através de Jesus no sacrário, né? Ver quanto Deus é bom, quanto Deus nos ama. Eu não quero ofendê-lo. Eu não quero ofender quem me ama tanto. Então, uma vez que eu sei que eu sou amado, brota essa alegria, esta gratidão, e é desta gratidão que sai a santidade, né? Dom Bosco quis deixar essa herança para os seus salesianos. É interessante a gente ver que ainda em vida, São João Bosco uma vez estava em Roma e teve um sonho. Um sonho em que ele via o oratório, né? O oratório de outrora, o oratório antigo, em que havia muita confiança, reinava a maior confiança, porque é exatamente essa alegria de quem sabe que está agradando a Deus. E aí, de repente, o sonho muda e ele começa a ver o oratório onde os jovens separados entre si, com grupinhos, cochichando coisas secretas e indecentes entre si. Dom Bosco viu o perigo no que o oratório poderia se transformar, então ele escreveu uma famosa carta, a Carta de Roma, em que ele dizia para os seus salesianos: vamos voltar ao oratório de outrora, vamos voltar àquele ambiente de confiança, de alegria que vem de agradar a Deus, do amor de Deus, alegria que brota do amor de Deus. A Carta de Roma, a carta que Dom Bosco escreveu para os seus salesianos, mostrando exatamente como a santidade brota deste ambiente familiar. Nós estamos num tempo difícil, um tempo em que as instituições vão deixando de ser famílias. Se teve uma coisa típica do cristianismo, foi exatamente isso. Há 2000 anos atrás, quando Jesus enviou os seus apóstolos pelo mundo, ele fundou uma família, a igreja. E a igreja, exatamente por ser família, ela foi transformando as outras instituições em famílias. E havia esse clima de família, não é? Miseravelmente, desgraçadamente, de 300 anos para cá, as instituições estão deixando de ser família para se tornarem empresas. E qual é a diferença da empresa para a família? A diferença é que na família ninguém é descartável. O meu pai vai ser meu pai mesmo depois de morto. Meu irmão é meu irmão mesmo depois de morto. Na empresa, não. Na empresa, você é um CPF. Você é um número. Você é absolutamente descartável. Cumpriu sua função, ótimo. Não cumpriu, a gente põe para fora e contrata outro. Agora veja, o problema é que isto cria um ambiente em que as pessoas se sentem vazias, né? É na família que a pessoa se sente pessoa. Na empresa, você se sente simplesmente membro de um sindicato, no máximo, se você vai se associar aos outros. Você não se sente importante, você não se sente necessário, você não se sabe membro da família. Então, a igreja foi sempre isto. E foi isso que Dom Bosco fez, né, nos seus oratórios, nas suas escolas, onde todos se sentiam família, onde, para não desagradar o pai, que era o pai espiritual, os outros, né, os filhos, os jovens, verdadeiramente sabiam seguir as suas instruções, seguir a vontade de Deus, porque sabia que somos todos membros de uma família, que é a família de Deus. Precisamos reverter isso, precisamos ser mais família e menos empresa, né? Infelizmente, esse tipo de mentalidade está entrando em tudo quanto é lugar. Se nós não cuidarmos, as nossas paróquias viram simplesmente empresa, né? É um lugar simplesmente para vender rifa, fazer bingo, fazer festa, juntar dinheiro, mas onde é que está o fato de que eu não sou descartável? Que a minha alma é preciosa e que existe uma aliança de amor, uma aliança familiar.
E é um pouco isso que a gente vê, né, a grandeza de São João Bosco, este ambiente, né, familiar, e essa é a herança, a grande herança que nós precisamos cultivar, né? Quero mandar uma saudação especial para o pessoal que nos acompanha. Tem gente também, além da lista que eu já li, tem gente dos Estados Unidos, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Paraná, e anunciar para vocês que daqui para frente vai ser assim: todas as segundas-feiras eu estarei aqui com vocês nesse programa Arquidiocese em Comunhão. Nos outros dias estará na terça e na quinta o Padre Henrique, e na quarta e na sexta o Padre Francisco Amaral. Vamos ter as várias temáticas do dia, mas sempre voltados para essa realidade de sermos arquidiocese, de estarmos em comunhão. Amanhã é dia do Padre Henrique tratar de oração. É importante, né, não perca o programa de amanhã, ele vai estar tratando a respeito da vida de oração, né, vai estar com o Pedro Nascimento e colocar para vocês aquilo que é a necessidade da vida de oração, a importância, né, aprender a rezar, aprender a estar com Deus, tá bom? E depois a gente vai anunciando os próximos temas para vocês participarem e estarem juntos conosco nesse programa Arquidiocese de Comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, encerramos mais um programa Arquidiocese em Comunhão, amanhã com o Padre Henrique, sobre a vida da oração. Nos acompanhe, esteja conosco. Deus abençoe. Até mais.